Cumprimentar aqui o padre Rogério e o padre Florentino. Obrigado pela presença. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária de 2022. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Wilson Índio da 12. Boa noite, Deus. Boa noite a todos. Padre Rogério, padre Florentino. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavalini. Leitura do expediente. Leitura e votação da ata da 33ª sessão ordinária de 29 de novembro de 2022. A ata está em discussão, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Ofício recebido, número 16, 2022, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, correspondência eletrônica, congratulo o município de Indaiatuba pelo seu aniversário. O ofício encontra-se no expediente da Casa, à disposição dos nobres colegas. Vamos para as indicações. Tem uma leitura de um requerimento. Requeremos os termos regimentais do artigo 104, alterado pelas resoluções, após ouvida a Casa, que a sessão regimental ordinária, que seria realizada no dia 6 de novembro de 2022, aprovada em requerimento datado em 7/11 de 2022, em decorrência dos Jogos da Seleção Brasileira, seja realizado no dia 5 de dezembro, data da sessão ordinária, porém no período da manhã, ou seja, às 9 horas, considerando a portaria número 142/2022 da Presidência. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2022, vai assinada pelos vereadores. Requerimento está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado. Agora, então, as indicações. Leitura das indicações. Wilson Índio da 12. Criar uma escola rural em nosso município a fim de ensinar as crianças de como são produzidos os alimentos. Hélio Alves Ribeiro, efetuar instalação de cobertura na parte externa da farmácia unificada da Morada do Sol, Rua Zeferino Pucineri, número 1268. Sérgio Teixeira, instalar lixeiras de concreto específica para a coleta de carvão em determinadas áreas do Parque Ecológico. Alexandre Pérez, providenciar estudo de viabilidade sobre a possibilidade de fornecer alimentação para todos os funcionários da administração municipal, efetivo ou não. Pepo, construir uma OBS para atender o Veredas da Conquista, bairros adjacentes e suas imediações. Ricardo França, realizar estudo de adequação para a adoção das diretrizes do Sistema de Acreditação Hospitalar como forma de avaliação e certificação da qualidade dos serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde. Otiniel, construir um minicampo de futebol de areia atrás do Ponto Verde, no bairro Itaici. Luiz Chaparini, realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Alzira Barnabé, cruzamento com a Rua Oswaldo Grofe. Silene Carvalini, viabilizar estudo de revitalização e preservação do Parque Corolla. Arthur Espíndola, viabilizar hortas pedagógicas nas escolas municipais de Indaiatuba. Ana Maria dos Santos, efetuar a duplicação do viaduto sobre a linha férrea, localizada na Alameda Irmãos Banvarte, nas proximidades do número 889-385, logo após o cemitério dos Suíços. Leandro Pinto, efetuar manutenção na pista de atletismo José Jânio Torres Brandão, do Centro Esportivo do Trabalhador, localizado na Avenida Conceição, número 1885, Cidade Nova 2. Lidas as indicações, senhor presidente. As indicações estão em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos aos requerimentos. Requerimento número 10, 2022. Ana Maria dos Santos e Ricardo França requerem informações sobre o espaço Avançar. Senhor presidente, queria pedir vistas de um dia. O pedido de vista do Dr. Chaparini está em discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. O pedido de vista foi aprovado.
Vamos para as moções, com a palavra a primeira secretária, Cirene Cavallini. Leitura das moções. Hélio Ribeiro, congratulo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, na pessoa do presidente do Conselho, Rogério Silva Siqueira, que promoveu mais uma edição do Prêmio FUNCRI, professor João Barducci, no dia 14/10/2022. Luiz Chaparini congratula a senhora Neuza Aparecida Cabral Januário pela conquista do 2º lugar na corrida rústica Venda do Quilombo. Luiz Chaparini congratula o padre Rogério Carvalho Almeida pelos relevantes trabalhos à frente da paróquia Santa Rita de Cássia e pela reestruturação da comunidade Cristo Rei, que se tornará paróquia com a nomeação do padre. Luiz Chaparini congratula o padre Florentino Antônio dos Santos Júnior pela nomeação de vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Alexandre Pérez congratula o atleta Fernando Bueno de Godoy pela conquista do troféu no evento Big Wars Brazilian Jiu-Jitsu, que reuniu importantes lutadores de jiu-jitsu no cenário nacional. Ricardo França congratula todos os integrantes do time de futsal da comunidade evangélica Cairós pela conquista do campeonato Copa Superfrutos Atletas de Cristos. Sérgio Teixeira, manifesto pelo pesar de falecimento de Donizete Soares de Moura, ocorrido em 22/11/2022. Wilson Índio da 12 congratula Benevaldo Oliveira da Silva pela sua história de vida e sucesso. Wilson Índio da 12 congratula Valdirene Nogueira Soares por atender com os primeiros socorros jogador do futebol amador que sofreu uma colisão, ficando em estado de choque e perdendo sentidos no último final de semana no campo da Ozan. Sérgio Teixeira congratula os responsáveis pela iniciativa de trazer o projeto Missão Gênesis para uma semana de aprendizado e informação das principais armas na luta contra o câncer na Escola Estadual Professor Hélio Cirqueira Leite. Sérgio Teixeira congratula os guardas civis e as crianças que participaram do resgate de um gavião pega-macaco na Praça da Nascente, no Jardim Pompeia. Ana Maria dos Santos congratula Eli Rovarotti pela liderança coach na área de estética e empreendedorismo. Pepo, Dr. Chaparini, Silene e Dr. Otiniel, louva Reinaldo Nogueira Lopes Cruz pelos 30 anos de sua primeira vitória em eleições. Sérgio Teixeira congratula todos os colaboradores na realização do primeiro encontro em observação de aves em Indaiatuba, realizado no dia 19 de novembro. Sérgio Teixeira, manifesto pelo pesar de falecimento de Daniel Nedrotti, ocorrido em 28/11/2022. Luiz Chaparini, Pepo, Sérgio Teixeira, manifesto pelo falecimento do senhor Misael Age, ocorrido em 28/11/2022. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em discussão, com a palavra o vereador Dr. Luiz Carlos Chaparini. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Tem algumas moções aqui que são especiais para mim, né? Vamos começar pela nossa amiga Neuza, né, Neuza? A grande atleta revelação aqui de Indaiatuba, né? A Neuza é uma amiga que tenho muito carinho e começou mais tarde, né, Neuza, a fazer corrida, né? E virou uma atleta, né? Tem ganhado aí vários prêmios, né? Sempre em primeiro, segundo, né? Sempre correndo ali, realmente parabéns, viu, Neuza? E que você incentive mais pessoas, né? Porque a gente imagina que a partir de uma certa idade não deve fazer esporte, que é tarde para começar, né? E ao contrário, né? Isso traz exposição, traz vitalidade, né? E que você possa ser um exemplo aí para as pessoas te seguirem, né? Parabéns, viu, Neuza, por mais esse título. Outra moção com carinho, também da mesma comunidade, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar, quando eu conheci, que é o nosso padre Carvalho Almeida, e da paróquia Santa Rita, é um padre que realmente faz diferença, né? Eu sempre falo para a Neuza, né, que eu me espelho muito nele na vitalidade para trabalhar. Quando eu falo que eu estou cansado, eu lembro do padre, né? Porque ele realmente é incansável, né? E reza a missa, e vai para a comunidade, vai para a festa, e vai, realmente modificou, né? E um trabalho grande na reestruturação da comunidade Cristo Rei, né? Que é a comunidade da paróquia Santa Rita, acho que é a maior da cidade, né, padre, hoje, né?
E realmente, com a divisão ali, a igreja está em fase final ali, né, de obras, né? Realmente uma iniciativa do nosso padre Rogério. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua vitalidade, pelo seu carinho, né? E que Deus possa permitir que a gente continue bastante tempo junto aí, viu, padre? Hoje é o dia dos padres, né? Hoje o padre Florentino, outro amigo de longa data, né? Conheço o padre, não vou falar quantos anos, senão a gente vai entregar a nossa idade, né, padre? Mas eu estive na ordenação dele, lá em Elias Fausto, né? Tenho acompanhado o trabalho dele esses anos todos, e fiquei muito contente com a indicação do senhor para vigário aqui da nossa paróquia aqui na Candelária, né? Seja novamente bem-vindo, que Deus lhe proteja, e continue com esse trabalho maravilhoso, e continue sendo essa pessoa, né, gentil, meiga, humilde, que está sempre disposta a ajudar os próximos, né? Realmente eu fiquei muito contente, conte comigo, e logo, logo estarei lá prestigiando o senhor na missa lá, viu? Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por Indaiatuba. Nosso amigo Reinaldo Nogueira, né, Pepe? Parabenizar, né? A gente tem acompanhado aí, já são 30 anos, né? Realmente passou muito rápido, a gente só para pensar quando tem essas homenagens, né? Então, mudou a cidade, mudou a Indaiatuba, mudou a nossa região. Realmente, parabéns, Reinaldo, por tudo que você fez por Indaiatuba e continua fazendo, né? O Reinaldo é uma pessoa muito ativa, né? Trabalha muito, não só na parte política, mas na sua vida empresarial, e que realmente a gente possa continuar por muito tempo trabalhando. E uma moção de pesar triste, né? O senhor Misael Ágio, né? Conhecido de todos, né? O professor Sérgio, o Pepa assinaram comigo. Trabalhou na cidade muito tempo como comerciante, pessoa conhecida, muito querida, muito amável. Infelizmente, veio a falecer, né? Então, desejar meus sentimentos para a família, e que onde ele esteja com a dona Silvia, né, que foi a companheira dele por muito tempo, ficou viúvo, isso acabou abatendo, que eles possam estar lá juntos, orando por nós aqui. Muito obrigado. As moções continuam em discussão, com a palavra o vereador Wilson Índio da 12. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à imprensa falada e escrita. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Mário, está aí. Toda a família Mironi. Tá? Senhor presidente, hoje eu queria aqui parabenizar um grande amigo meu, qual a gente se conhece há mais de 40 anos, no Jardim Morada do Sol, tá? Nosso amigo Benivaldo e toda a sua família, que está presente ali, pelos mais de 40 anos que esse amigo representa nosso bairro, principalmente na época do nosso grupo de jovem, né? Hoje ele é um dos grandes empresários também do nosso bairro, levando principalmente trabalho social para as crianças. Então, Benivaldo, você fique sabendo aí que eu, principalmente, e muitas pessoas do bairro, nunca esquece de você, da paróquia também, Santo Antônio, né? Lembra que o nosso primeiro grupo de jovens começou na antiga cocheira, né, no bairro, né? E a nossa amizade continua até hoje. Por isso, você é um dos meus homenageados. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Quero também aqui, senhor presidente, lembrar uma coisa. A gente costuma fazer moção para muitas pessoas, mas às vezes a gente não vê aquelas pessoas que prestam serviço voluntário, né? Então, hoje eu estou falando aqui de uma pessoa, no penúltimo domingo, a gente esteve presente no campo da USAM, onde nós presenciamos uma partida entre Oliveira Camargo e o Manchester, no qual está aí nosso amigo José Ramiro, né, que é o treinador, e eu vi um fato formidável no campo. De repente, o meia esquerda, Gabriel, disputou uma bola no alto, e ele foi atingido, acho que sem querer, né? A gente não pode condenar o rapaz, e esse ficou desacordado no momento ali, e não tinha uma ambulância, porque a ambulância também não é para ficar, é para ficar nos hospitais, não nas beiras de campo, né? Quantas teria que ser? Então, hoje eu quero aqui parabenizar também a Valdirene Nogueira. Gostaria que você levantasse, Valdirene, tá? Ela é um salve de palma para ela, porque ela ajudou a salvar uma vida. Ela não é enfermeira, tá? Ela nunca teve nenhum procedimento médico, nunca estudou medicina, mas o que você fez ali, pode ter certeza que não só eu, como aquelas mais de 300 pessoas que estavam no campo, está muito agradecido por você. Porque se não fosse o seu atendimento,
ou a sua petulância de entrar ali de repente, insistir com segurança e você entrar no campo para prestar o primeiro socorro ao Gabriel, com certeza eu não poderia falar se ele estaria aqui hoje. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine muito, porque você salvou, com certeza, uma vida. Então, você também é a minha homenageada de hoje. Parabéns, Valdirene, parabéns ao José Ribeiro, seu esposo, que sempre anda com você de braços dados nos campos. Obrigado. Ainda nas moções, com a palavra o vereador Alexandre Pérez. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui, estou vendo minha amiga Patrícia Martins aqui no plenário hoje, filha do saudoso Moacir Martins, um ícone da cultura aqui em nossa cidade. Seu avô foi presidente dessa casa, seu Basílio Martins. É um orgulho enorme em tê-lo aqui prestigiando essa sessão. A informação que eu tenho que aí ao seu redor, aí, ao seu lado, é o pessoal do Hospital do Amor de Barretos, né, Hospital do Câncer. Então, a minha congratulação a todos vocês. Eu tenho um tio que no ano passado foi curado lá no Hospital do Câncer em Barretos. É um atendimento de primeira grandeza. Quem puder colaborar, é importante colaborar, porque o serviço que o Hospital do Câncer faz de maneira gratuita, olha, não perde em nada para alguns hospitais que cobram. Então, vocês estão de parabéns, é um orgulho em ter vocês aqui na sessão de Câmara, aqui em Indaiatuba. Parabéns para vocês, tá ok? Então, vamos lá. A minha homenagem de hoje, através de uma moção, é para um grande amigo meu, um atleta de jiu-jitsu, Fernandinho Godoy, meu amigo de mais de 30 anos. Aliás, começamos, né, Fernando? Começamos no início dos anos 90, o jiu-jitsu juntos, aqui em Indaiatuba, a primeira turma de jiu-jitsu aqui em Indaiatuba, nós estávamos lá, e depois você seguiu hoje a faixa preta, 5º grau, vem colecionando títulos ao longo da sua trajetória no jiu-jitsu, inclusive só esse ano já teve várias conquistas nacionais e internacionais. Fernandinho, você sempre foi muito dedicado, sempre foi muito dedicado mesmo na questão de jiu-jitsu, disciplinado inclusive, e eu sempre soube que você ainda iria dar muito orgulho para a nossa cidade aqui, pelo todo a sua luta através do jiu-jitsu. Aliás, ganhou, agora eu estou vendo aqui, ganhou, agora no momento próximo, ganhou o Big Wars Brazilian de jiu-jitsu, ganhou esse troféu, onde se reuniu atletas de renome nacional, foi aqui em Campinas, inclusive. E, Fernando, fica aqui o agradecimento do Legislativo, o agradecimento de Indaiatuba, você representando o nosso esporte, ganhando prêmios, sendo aí condecorado, e, enfim, eu tenho certeza que você, inclusive tem academia, dá aulas, está passando o que você sabe para outros, e o esporte é tudo. O esporte é fundamental para o crescimento de um ser humano, para a saúde de um ser humano, e você está fazendo parte disso. Então, você contribui muito com a sociedade dentro do esporte. Parabéns, fica aqui a homenagem desse plenário, do Legislativo e desse vereador, que considera você um irmão e um grande amigo. Um abraço, Fernando. As moções que estão em discussão, com a palavra o vereador professor Sérgio. Boa noite a todos os presentes, todos que nos acompanham em casa, pelo canal da Câmara. Boa noite, nobres vereadores, imprensa, presidente, a mesa, nossa intérprete, todos os convidados e homenageados aqui essa noite. Eu tenho algumas moções aqui, senhor presidente, que eu tenho o prazer enorme de fazer. Eu vou começar pela moção que eu estou tendo a honra de homenagear o pessoal da Missão Gênese, da Escola Estadual Professor Hélio Cerqueira Leite, juntamente com o pessoal do Hospital de Amor de Barretos. Então é um prazer enorme poder fazer essa homenagem a vocês, que estão mostrando para os nossos jovens, para os nossos estudantes,
esse diagnóstico precoce da luta contra o câncer. Então, eu quero deixar essa homenagem aqui ao Reginaldo Batista Chicalé, responsável pela carreta Missão Gênese, a Victoria Stephanie Vieira, responsável pela carreta também Missão Gênese, aos professores, professora Luciana Monteiro, Lindalva Basílio Saraiva, Patrícia Martins Salles, Kelian Kenji Gonzaga da Silva Misobata e ao nosso querido tio Fininho, o Márcio Tomás. Então é uma honra enorme poder homenagear vocês. Se puderem ficar de pé, para o pessoal visualizar vocês, eles são os responsáveis por esse projeto que eles estão desenvolvendo. A cidade recebeu a carreta da Missão Gênese, que está lá na escola Hélio Cerqueira Leite. O diretor está aí também, o Renato. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. As outras duas moções, eu acho que é ação de Deus, né? Na semana do dia 19, que nós organizamos o primeiro encontro de observação de aves, no dia 13, a Guarda Civil Ambiental fez o resgate de um gavião, com a ajuda de crianças. Eles foram orientar as crianças que estavam no córrego Belchior para não entrar ali. Aí eles se depararam com a cena, que as crianças estavam tentando resgatar esse gavião pega-macaco, porque ele estava se afogando. Então fica aqui a homenagem, né, ao jovem Cauã Felipe Camargo da Silva e os amigos que não puderam estar presentes hoje. A Guarda Civil, ao Guarda Civil Daniel Cássio de Souza e o seu parceiro, o Guarda Civil Jonathan Bernardo. A Guarda Civil Ambiental Edilson de Moraes Pires e Patrick Moraes de Aquino, que também estão aí. Se vocês puderem ficar de pé. Trabalho de conscientização, de resgate desse animal, que foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Indaiatuba para receber os primeiros atendimentos e depois ser colocado no seu habitat natural. Então, fica aqui o nosso muito obrigado ao trabalho que vocês realizam. Esse foi uma coincidência, né, que aconteceu na semana da observação de aves. Então, a nossa gratidão eterna a vocês. Muito obrigado mesmo. E a última homenagem eu faço ao Rubens Galdino, que está ao fundo lá, a Rafaela Wolff de Carvalho, sua filha, bióloga, extremamente inteligente e envolvida com esse trabalho de observação de aves, de questão ambiental, a Gesiane Zanella, que eu chamo mais de G, responsável pelo Departamento de Turismo, ao Rafael Barnabé, da CEMURB, e ao Claudemir Penteado, subinspetor da GCM, da Guarda Civil Municipal e Ambiental. Se vocês puderem todos ficar de pé, agradeço muito a parceria de todos vocês pela realização do primeiro encontro de observação de aves no Parque Ecológico de Indaiatuba, que ocorreu no dia 19 de novembro. Indaiatuba tem aproximadamente, só ali no Parque Ecológico, mais de 100 espécies de aves diferentes. Só na cidade, mais de 300 espécies. Foi um encontro que envolveu diversas pessoas de diversos lugares, inclusive tivemos a presença da equipe do Terra da Gente, que veio prestigiar o evento, que vai sair o documentário aí agora em dezembro. Tá? Isso mostra que Indaiatuba está no caminho certo, presidente. E Arthur, meio ambiente atrelado ao desenvolvimento. Tá? Então isso é fantástico, sou muito grato a toda a parceria de vocês, à Guarda, ao Departamento de Turismo, à CEMURB e ao Rubinho e à Rafaela. Muito obrigado. E só para finalizar, a moção de pesar pelo Donizete Soares, que é irmão de um grande amigo meu, o professor Dirley, que faleceu recentemente, dia 22. O Misael, que o Dr. Chaparini comentou, né? E hoje, o falecimento do primo de um grande amigo meu, Marcão Nedrotti, né? O Daniel Nedrotti. Então, fica aqui meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Obrigado, senhor presidente. As moções continuam em discussão, com a palavra o vereador Ricardo França. Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, vereadores, público que nos acompanha. Vou falar de uma das moções da noite, moção que apresentei para o time da comunidade evangélica Kairos, que participou do campeonato da 9ª Copa, né, e teve aí um resultado muito interessante. É óbvio que o nosso cumprimento, a nossa parabenização não vai apenas a todos os atletas, todos que participaram,
né, desse time que foi vitorioso, mas também a todos que competiram, que participaram, né, em nome do Carlão, que é o treinador, vem receber a moção, quero dar meus parabéns. E a gente sabe que o esporte, ele não é apenas o esporte, ele envolve lazer, ele envolve saúde, ele envolve disciplina, ele envolve uma série de conjunturas da sociedade. Então, o fomento ao esporte, o reconhecimento dessa casa, esse tipo de campeonato, esse tipo de vitória, é muito importante para também estar sempre respaldando, incentivando e motivando que esse tipo de atividade continue sendo feita na nossa cidade. Uma outra moção que vou falar nessa noite não é de minha autoria, é da Ana Maria. A Ana não está hoje presente, pois positivou de Covid, mas está bem. Então, fiquei aqui incumbido dessa enorme responsabilidade e do prazer de ler um pouco do resumo que a Ana me deixou da moção que ela fez, né, para Eli Rovarotti. Eu vou ler as palavras que a Ana gostaria de proferir aqui. Hoje trago essa homenagem a Eli, pela liderança coach na área de estética e empreendedorismo. Terapeuta capilar, empresária no ramo de estética, formada em TI, trabalha com o público feminino há mais de 25 anos, ajudando a transformar vidas com atendimentos individuais e também relacionado à defesa da mulher, integridade do círculo de mulheres empreendedoras. Ela formou mais de 3.000 alunos em informática e ela é voluntária em causas beneficentes e madrinha de arrecadação de alimentos do Hospital do Amor. Então, fica aqui a homenagem não só da Ana, que não pode estar presente, não só minha, mas de todos os vereadores aqui, que votaremos favoráveis a você, que merece essa justa homenagem. Meus parabéns. As moções continuam em discussão. Vou pedir pausa na sessão por uns 2 minutos até a volta dos vereadores para a votação das moções. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade e a moção de pesar será encaminhada às famílias enlutadas. Vamos para as matérias apresentadas. Leitura das matérias apresentadas. Projeto de Lei número 204/2022, Sérgio Teixeira e Luiz Chaparini. Institui a Semana Municipal de Reanimação Cardiopulmonar, RCP, no município de Indaiatuba e dá outras providências. As comissões. Projeto de Lei número 205/2022, Ana Maria dos Santos. Institui o Programa de Incentivo a Hortas Residenciais e Comunitárias Sustentáveis. As comissões. Projeto de Lei número 206/2022, Ana Maria dos Santos. Dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga do Esporte e Lazer Inclusivo e dá outras providências. As comissões. Projeto de Lei número 214/2022, Alexandre Pérez. Denomina a rua Jesuíno Escantambuslo, sobrinho, logradouro público do Residencial Maria Cândida. As comissões. As matérias são encaminhadas às comissões. Temos 2 projetos. Temos 2 projetos em regime de urgência, que trata-se de repasse de verba. 3 projetos, né? Trata-se de repasse de verba. São 3. Autoriza o repasse de recurso financeiro. Não está na ordem. Autoriza o repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica no corrente exercício e dá outras providências. Dispõe sobre a transposição e transferência de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente e autoriza a concessão de recursos financeiros em favor das entidades que especifica. Vou pedir autorização para os nobres colegas para votarmos em bloco os 2 pedidos de urgência. Os 3, na verdade. Um da casa e 2 do Executivo. Posso ler os requerimentos? O requerimento de pedido de urgência está aí? Vou ler o requerimento. A mesa da Câmara vem respeitosamente requerer ao plenário, no regimento interno, que o projeto de lei autorize o repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica e dá outras providências. Sala das Sessões, 29/11/2022. A mesa da Câmara vem requerer o projeto de lei que dispõe sobre a transposição e transferência de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente e autoriza a concessão de recursos financeiros em favor das entidades que especifica.
Sala das Sessões, 29/11/2022. Requer o projeto de lei número 211/2022, de autoria do Executivo Municipal. Tramite em regime de urgência. Sala das Sessões, 29/11/2022. O 211 já estava na pauta e os dois repasses chegaram agora. Então, eu vou colocar em votação os três em bloco, ok? O requerimento, os três requerimentos estão em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vamos para a leitura do projeto. O pedido de urgência foi aprovado. Peço para que a secretária leia o projeto. Projeto de lei 2022 autoriza o repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica no corrente exercício e da outras providências. Dispõe sobre a transposição e transferência de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente e autoriza a concessão de recursos financeiros em favor das entidades que especifica. Autoriza a transposição e transferência de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. O projeto está em discussão com a palavra o líder do governo, Arthur Espíndola. Os três projetos. Podemos votar em bloco, Ricardo? Obrigado. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os nobres vereadores, a todo o público que nos acompanha, a imprensa presente e a todos que nos assistem online, na internet. Hoje vi que tanto o YouTube quanto o Facebook estão com uma audiência bem legal. Senhor presidente, apenas uma questão de transparência, mais uma vez, para que a gente possa explicar à população que está sendo votado aqui. Esses projetos foram aprovados em regime de urgência. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo, presidente Pepo, mais uma vez pela sua celeridade em conduzir essa Câmara Municipal. Tratam-se de 3 projetos de repasse a entidades do terceiro setor do município que precisam muito do nosso apoio. Eu vou apenas enumerá-las para que vocês saibam do que nós estamos falando. Estamos falando da ABID, da Irmã Dulce, estamos falando da APAI, da Camerata, da Casa da Criança Jesus de Nazaré, da Casa da Providência, do CIASP, do SIRVA, do CAMP, do Educandário Deus é Natureza, da Casa da Fraternidade, do Manaém, do Bolha de Sabão, do Cisne, da Sociedade São Vicente de Paulo, dentre outros. Todas essas entidades estão sendo beneficiadas por essa lei que está sendo votada agora. E, além disso, também na causa animal, estamos autorizando a transferência do poder público às entidades que também trabalham nessa causa na nossa cidade. E, mais uma vez, senhor presidente, para não me alongar, é importante, eu vou salientar todas as vezes que isso acontecer, a importância da gente ter um legislativo coeso, a importância de nós termos vereadores responsáveis, que, independente de seus pensamentos, pensam sempre em primeiro lugar na nossa cidade de Indaiatuba, pensam sempre em como auxiliar os indaiatubanos, independentemente de visões diferentes sobre a mesma coisa. E aí falo dos 12, que uma não está presente nessa casa, infelizmente, mas falo dos 12. E só é possível, Indaiatuba só é, e o terceiro setor só tem o apoio que tem por causa da condução do nosso presidente Pepo, dessa celeridade, e por conta do apoio, da aprovação e da consciência dos vereadores que compõem esse plenário. Mais uma vez agradeço, peço voto favorável a todos e reforço, Indaiatuba é o que é, porque vocês permitem que este grupo político esteja aonde está e que essas pessoas lhe representem. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Os 3 projetos, votaremos em bloco, com autorização dos nobres colegas, estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade. Vamos para a ordem do dia, com a palavra a primeira secretária. Projeto de lei 194/2022, Alexandre Pérez. Denomina a rua José Mendes de Souza, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso. Votação única. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado.
Com a palavra, primeira secretária. Projeto de Lei número 195/2022, Silene Carvalini. Institui e inclui no calendário oficial de eventos o Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus Eritematoso Sistêmico, no município de Indaiatuba, e dá outras providências. Votação única simples. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, primeira secretária. Projeto de Lei número 197/2022, PEPO. Denomina a rua Ivete Batiste Vanderlei, o logradouro público do Parque Barnabé. Votação única simples. Projeto está em discussão, projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei número 199/2022, Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei número 4.725, de 27 de julho de 2005, que consolida a legislação e que dispõe sobre o regimento próprio de previdência social do município e o funcionamento do CEPREV, Serviço de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Indaiatuba. Institui plano de custeio e plano de benefícios. Segunda votação simples. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei Complementar número 7/2022, Executivo Municipal. Altera a Lei Complementar número 24, de 10 de setembro de 2014, dispondo sobre a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de funções de confiança do CEPREV, Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos servidores municipais de Indaiatuba, e dá outras providências. Segunda votação, 3/5 nominal. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola. Favorável. Vereador Wilson Índio da 12. Favorável. Vereador professor Sérgio. Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. Vereador Hélio Ribeiro. Favorável. Vereador Dr. Chaparini. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Vereador Ricardo França. Favorável. Vereador Dr. Tiniel. Favorável. Vereadora Silene Cavalini. Favorável. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado com 11 votos. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei Complementar número 8/2022, Executivo Municipal. Altera a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 2018, dispondo sobre a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissão e de funções de confiança da FIEC, Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, e dá outras providências. Segunda votação, 3/5 nominal. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola. Favorável. Vereador Wilson Índio da 12. Favorável. Vereador professor Sérgio. Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. Vereador Hélio Ribeiro. Favorável. Vereador Dr. Chaparini. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Vereador Dr. Tiniel. Favorável. Vereador Ricardo França. Favorável. Vereadora Silene Cavalini. Favorável. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei Complementar número 9/2022, Executivo Municipal. Dispõe sobre a reorganização da estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e dos quadros de cargos em comissões e de funções de confiança do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, e dá outras providências. Segunda votação, 3/5 nominal. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola. Favorável. Vereador Wilson Índio da 12. Favorável. Vereador professor Sérgio. Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. Vereador Hélio Ribeiro. Favorável. Vereador Dr. Luiz Chaparini. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Vereador Dr. Tiniel. Favorável. Vereador Ricardo França. Favorável. Vereadora Silene Cavalini. Favorável. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei número 182/2022, Executivo Municipal. Aprova o orçamento do município de Indaiatuba para o exercício de 2023. Primeira votação simples. Senhor presidente, Pois não, em diálogo com o líder da oposição, até por uma questão de transparência, eu gostaria de pedir para os senhores se podemos voltar, excetuando-se a emenda número 23,
as emendas apresentadas pela oposição na segunda votação, para que a gente tenha um tempo para ter o diálogo. Tá. Só a emenda 23 Só a emenda será número votada 23. agora e o restante das emendas será na segunda votação? Da 1 a 31, exceto a 23. Tá, eu peço que a vereadora leia a emenda número 23, tá? Emenda número 23, modificativa. Executivo Municipal altera o termo do artigo 3º e dos anexos do projeto de lei número 182/2022. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda número 23 foi aprovada por unanimidade. Eu peço que a primeira secretária leia o projeto. Projeto de... Vou ler de novo? Projeto de lei número 182/2022, Executivo Municipal. Aprova o orçamento do município de Indaiatuba para o exercício de 2023. Primeira votação simples. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França. Mais uma vez, boa noite a todos. Até para explicar para a audiência que nos acompanha, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais, estamos votando o orçamento do próximo ano. Todo final de ano, a administração manda para a Casa de Leis a expectativa de orçamento do ano seguinte para ser votado. Então, o acordo entre a liderança da oposição e da situação foi justamente essa emenda, que era apenas uma correção de texto, uma questão de digitação. Passou, porque era uma correção. As outras emendas modificativas apresentadas por mim, por outros vereadores, vão ser discutidas ainda com o governo para tentar viabilizar ou não a sua aprovação. Então, a gente está tendo a primeira votação do escopo que será o orçamento previsto para o ano seguinte. Já adianto que nós da oposição votaremos favoráveis. O orçamento ele tem, ao nosso ver, alguns pontos que podem ser modificados para melhor, e essa é a nossa proposta, mas, obviamente, no todo ele já está indo para o caminho certo, a gente quer melhorar ainda mais. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de lei número 200/2022, Sérgio Teixeira. Dispõe sobre a conservação, proteção e preservação da avifauna silvestre nativa, residente ou em rota migratória, em especial da ave passeriforme, popularmente conhecida como caboclinho, mediante a regeneração, utilização e proteção da vegetação nativa no município de Indaiatuba. Primeira votação simples. O projeto está em discussão, o projeto está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária, Silene Cavalini. Projeto de lei número 207/2022, Executivo Municipal. Dispõe sobre o licenciamento de atividades que geram poluição sonora no âmbito do município de Indaiatuba e da outras providências. Primeira votação simples. Senhor presidente, peço vista por 10 dias esse projeto. Pedido de vista por 10 dias. O pedido de vista está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de vista do vereador Alexandre Pérez foi aprovado. Com a palavra a primeira secretária. Projeto de lei número 208/2022, Executivo Municipal. Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestruturas de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Primeira votação simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira secretária. Projeto de lei complementar número 12/2022, Executivo Municipal. Institui a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, município de Indaiatuba, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo. Senhor presidente, foi pulado um projeto. A sessão está reaberta. Com a palavra o vereador Ricardo França. Peço para que comece o discurso no começo, Ricardo. Sim. Porque não estava gravando o que você estava falando. Por favor. Perfeito. Muito obrigado pelo tempo, pelo prazo. Enfim, para quem voltou a nos acompanhar, a internet caiu, então voltamos ao início. E vou recomeçar para quem está aqui presencialmente, talvez fique um pouco repetitivo. Basicamente, vamos votar agora o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo.
eles vêm em 2 projetos diferentes, mas eles se conversam, eles basicamente constituem o que popularmente é chamado de plano diretor, de zoneamento, de desenvolvimento do nosso município. Basicamente, isso é revista a cada 10 anos. É um dos momentos mais importantes que essa casa vota é o plano diretor, porque isso dá o norte do desenvolvimento do município, o que cada região do município vai ter como sua característica, vai ser industrial, vai ser residencial, vai ser, enfim, de questão de hortas, enfim, né, a parte rural, tudo isso é muito importante. A cada 10 anos que a gente vai redefinindo isso e desenhando como que vai ser o desenvolvimento do nosso município. E o plano diretor em si, essa primeira lei que a gente vai votar, ela está muito em linha com o Estatuto das Cidades. Fala até mesmo da questão do uso do IPTU progressivo no decorrer do tempo, mecanismos de transporte totalmente equilibrado, sustentável, modais interessantes, enfim, copia-se muito, e é natural de se copiar, porque é um texto que dá toda a base, o Estatuto das Cidades. E a gente vai votar agora, né, a primeira votação. A Prefeitura contratou uma empresa, a GeoBrasilis, para fazer a análise de todo o diagnóstico e, posteriormente, apresentar as propostas de desenvolvimento do plano diretor, da lei de zoneamento do nosso município. E a própria GeoBrasilis, nas audiências públicas, deixou muito claro, ela veio, fez o seu diagnóstico e recebeu da Prefeitura o seu direcionamento, que é esse o cargo do Executivo. A empresa vem, faz um diagnóstico, o Executivo fala, olha, com essa leitura, com esse diagnóstico, essa parte técnica, eu decido que a cidade vai para lá, ou vai para cá. Isso é uma incumbência da Prefeitura. E é óbvio, cabe a nós avaliarmos essa proposta. Eu, particularmente, vi muito a questão do mapa, e o mapa não conversa tanto com a lei em si, o mapa que está na lei de uso e ocupação do solo. E por que digo isso? Porque eu entendo que o importante para o nosso município é tentar se desenvolver de uma forma sustentável, de uma forma que a gente sempre esteja combatendo vazios urbanos, que a gente tente desenvolver o município de uma forma que a cidade não crie vazios urbanos, pelo contrário, combata. E a legislação em questão, ela vem um pouco distante do texto. Então, um exemplo, dá para ver claramente pelo mapa que existe um eixo de desenvolvimento que o município está tomando. É uma decisão política do município se desenvolver para essa região ou para aquela. O município está optando em um eixo de desenvolvimento que leva, na questão dos mapas, as possibilidades de zoneamento, de tudo, a literalmente colar com a nossa divisa com o município de Elias Fausto. Então, é para lá, para aquela direção que estão as ZR1, ZR2, ZEIS, e o que esse monte de palavras estranhas significa? ZR1, ZR2, ZR3, ZR4 e ZRU, esses são as denominações de territórios, podendo se construir, então, lotes de 150, 200, 300, 500 ou 1.000 metros. Então, quanto menor o lote, mais você estima que naquela porção da cidade haverão mais pessoas morando, e o nome disso é adensamento populacional. Então, a Prefeitura está optando em desenvolver um adensamento populacional para a região que vai colar com Elias Fausto. Isso tem seu lado bom, tem seu lado ruim? Eu entendo que isso não é sustentável, porque não só aquela região toda, que hoje não tem ainda seus equipamentos urbanos, que não tem nenhuma creche, na boa parte do que o mapa está se desenhando, não tem nenhum posto de saúde, não tem hospital para 24 horas, não tem escola pública estadual, nem municipal, enfim. O que eu entendo ser o mais normal e o mais interessante de se fazer no município é você pegar as zonas de dinamização, que, pelo projeto, o que é a zona de dinamização urbana? Essa região que a gente está. Em resumo, você pega da pista até o parque e a parte de cima do parque. Toda essa região indo para a direção do Jardim Morada do Sol é uma zona já consolidada. Se você parar em qualquer lugar do Jardim Morada do Sol, você não vai estar longe de uma creche, você não vai estar muito longe de um posto de saúde, você tem logo abaixo o UPA, você tem ali ao seu entorno todos os equipamentos públicos e também da parte privada do município, as questões de comércio, enfim, coisas que não dependem exclusivamente da prefeitura. Essa região toda é chamada de zona de dinamização urbana. O que pode acontecer da forma como o mapa está construído, ao meu ver? Por estarmos colando no município de Elias Fausto, com várias áreas de zona de interesse social, com várias áreas de ZR1, onde você pode adensar muito a população, você vai
projetar uma possível população nova nos próximos anos ali, talvez de 70, 80, 90, 100 mil pessoas. E o que acontece com uma população tão grande, fazendo beiradinha contra o município? A gente vai acabar conurbando. Ou outro município também vai se desenvolver naquela parte, ou, até pior para nós, podem desenvolver lá um distrito industrial. E aí, a pessoa que mora a 5 minutos de Elias Fausto, de uma empresa sediada em Elias Fausto, ela vai levar o primeiro currículo dela em qual empresa? Lá no distrito, que nesses termos vira lá mesmo, que é bem distante o nosso distrito industrial, dessa nova região que está sendo proposta de haver essa consolidação de novas habitações, ou em Elias Fausto. Então, pode ocorrer que, no começo, a gente vai ver novos empreendimentos sem infraestrutura necessária de creche, escola estadual, escolas municipais, postos de saúde, por aí vai. Num segundo momento, depois que finalmente a gente conseguir empenhar todo o investimento público ali, a gente pode ter uma cidade vizinha instalando distrito industrial e arrecadando impostos ali, e a gente arcando com os gastos naturais daquela faixa da população de saúde pública, de educação pública, de todos os gastos, mas a arrecadação de impostos fica para outra cidade, porque a gente não manda no outro município. O outro município pode vir aqui na borda e fazer um distrito. Isso seria até inteligente da parte deles, né? E ficaria até melhor para a nossa população ir trabalhar na cidade vizinha do que aqui, que ia estar mais perto de lá do que daqui. Enfim, outro ponto que eu acho muito importante de ser citado, as ZEIs. O que são ZEIs? São zonas de interesse social. É onde, por exemplo, a gente pode desenvolver habitação popular, faixa 1, né? Minha Casa Minha Vida, Verde Amarela, o nome que o projeto for. E agora, nesse novo mapa, existem algumas ZEIs, mas elas estão praticamente referendando o que já está em desenvolvimento. A gente tem uma ZEIs grande, nova, ali perto do Veredas, mas ali já está sendo construído o céu azul. A gente tem uma ZEIs nova do lado do Campo Bonito, que ali já está sendo desenvolvido o Smart City. A gente tem uma outra um pouco para baixo, do lado do novo cemitério. A gente tem uma aqui na região central, vamos dizer assim, na frente da Praça Bonachella. Ali é um lugar interessante. Tem que ver se já não tem um projeto aprovado ali ou algo do tipo, mas, em resumo, as ZEIs que estão sendo colocadas no mapa, elas mais estão consolidando o que já está em desenvolvimento do que criando uma área pensando para daqui a 8 anos, 7 anos, 10 anos. Então, a gente está formalizando o que já está em andamento, mas não dá para ver no mapa novos lugares. Então, a gente está meio que só referendando o que já está em desenvolvimento, não está deixando áreas para o futuro ser desenvolvido dessa forma. Então, eu entendo que por essa conjuntura, por criarmos essa possibilidade de espalhar muito a cidade, a gente, ao invés de estar combatendo vazios urbanos, a gente vai estar mais criando mecanismos para desenvolver vazios urbanos no nosso município. E o vazio urbano é ruim por vários motivos. O primeiro que eu já citei é que no começo você não tem infraestrutura, você não tem equipamento público, não tem creche, não tem uma série de coisas, porque existe uma ciência por trás de um posto de saúde. Você não vai construir um posto de saúde onde tem 2.000 habitantes. Em média, eles falam que precisa ter uns 10 a 12 mil habitantes para se valer daquele posto de saúde, para ser rentável para a população e para o poder público investir ali. Então, se você deixar a coisa saindo muito pingada, muito distante, você faz com que essa população, até de fato consolidar toda a região, tenha que se deslocar a longas distâncias para ter atendimento público de qualidade. E esses vazios urbanos, além desse problema, também vão gerar um maior custo para a coleta de lixo, para o transporte coletivo, para a locomoção dessas pessoas de uma dificuldade financeira maior, porque elas estão distantes dos seus postos de trabalho. A região próxima demora para o comércio se desenvolver, porque tem que ter realmente muita gente já morando ali para desenvolver. Então, são alguns pontos, né, que eu anotei. É óbvio que o plano diretor é muito mais longo do que isso. E, mas qual que é a proposta, então? Né? Nossa, o que está sendo apresentado, ao seu ver, que foi pedido para a prefeitura, para a empresa, não é bom para a cidade. Não vai ser sustentável ao longo prazo. Qual que é a proposta, então, Ricardo? O que você acha que deveria ser feito? Eu entendo que, talvez, alguns mecanismos de obrigatoriedade para, quando um lançamento de um novo empreendimento for ser aprovado, ele tenha que estar a, no mínimo, X metros de um equipamento público, que a gente possa desenvolver o município de uma forma mais orgânica. E o que é orgânico? Você tem a região já consolidada. Quando você vai ampliar a estrutura, você faz
por zoneamento, por regramento, que as bordas, o pedaço mais próximo de onde já está dinamizado, já está desenvolvido, tenha a metragem menor, ou seja, você consegue colocar mais perto de onde já tem equipamento público as permissões de lotes menores que vão dar maior adensamento populacional. E ali já tem equipamento público perto. Então, um bom exemplo disso é ali na parte de cima do Jardim Morada do Sol, com o Paulista, Paulistano, Paulista 1 e 2, enfim, aqueles bairros, quando eles foram loteados, o Jardim Morada do Sol já estava bem consolidado, e esses bairros se consolidaram ainda mais rápido. A rua comercial é muito forte, todo o desenvolvimento econômico ali é forte, já estava próximo de escolas, óbvio, teve que construir um novo posto de saúde? Teve que construir uma nova escola? Teve que fazer tudo? Teve, só que você já tinha coisas perto. Então, durante esse período de estou adensando o bairro e os equipamentos públicos do bairro ainda não estão prontos, a gente está perto do outro bairro que já está pronto. Não fica uma coisa distante. Então, a minha preocupação vai nesse sentido. E para apresentar uma proposta, a gente basicamente teria que modificar o plano diretor inteiro. Então, eu entendo o posicionamento da prefeitura, ela tem uma visão de desenvolvimento do município, eu acredito que isso vai, ao invés de combater os vazios urbanos, vai proliferar o número de vazios urbanos no nosso município. Além disso, está colocando a população numa distância muito grande para o nosso distrito já consolidado, da parte consolidada do município, de serviços públicos e tudo mais, e é de se pensar, de se discutir como trazer essas EIs, que são zonas para habitação popular, para mais perto da região consolidada do município. Como fazer toda essa parte que está passando para lá do gasoduto Brasil-Bolívia, por que não essas áreas serem pingadas para cá do mapa? Enfim, eu acho que tem muita discussão a ser feita, entendo que a prefeitura tem uma visão a qual eu discordo. Então, meu voto não será favorável por conta dessa situação. Eu acredito que tem outras formas da gente melhorar o desenvolvimento do nosso município, fazendo nessa forma de camadas. A gente vai desenvolvendo a cidade mais próximo de onde já está consolidado e não lançando um braço distante de onde já está consolidado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o vereador Ricardo em alguns pontos, mas eu discordo em alguns pontos também. Isso que é legal o debate, né? No meu modo de ver, a Morada do Sol não era consolidada. Ela está sendo consolidada através dos anos, porque lá não tinha UPA, não tinha posto de saúde, não tinha hospital. Foram feitos através dos anos. Inclusive, está fazendo agora lá um novo ginásio de esporte. E também, quando o senhor fala que está levando para outro lado, Indaiatuba tem, por costume e por prática, nas aprovações, eu falo isso porque eu estava à frente da Secretaria da Habitação quando saiu o Céu Azul. E lá no Céu Azul, o empreendedor, a contrapartida do terreno, ele vai construir uma creche, um posto de saúde, uma escola e um CRAS. Então, e o Campo Bonito não foi diferente. Quando montaram o Campo Bonito já veio com toda a infraestrutura junto. Mas eu respeito a opinião do senhor, discordo de alguma coisa, e o projeto continua em discussão, passa a palavra para o doutor Chaparini. Boa noite a todos, obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu queria fazer algumas considerações, não é a minha área técnica, né, de formação, mas ao longo desses anos aqui na Câmara Municipal, como secretário de Saúde, presidente da Câmara que fui, e morador do município, né, trabalho aqui desde 1994, a gente observa o crescimento da cidade, como o Ricardo falou, né, para onde que ela vai, né? A grande primeira consideração que a gente tem que fazer é do nosso falecido prefeito Clem Ferrari, né? Quando o Clem Ferrari projetou ali o Parque Ecológico, ele foi muito criticado na época, né? Na década de 80, mas ele já teve uma visão de expansão da cidade naquele momento, né? E o próprio bairro Oliveira Camargo, o Jardim Morada do Sol. Como o Pepo falou, a cidade ela vai crescendo e, às vezes, você cria algum vazio, alguma distância entre os bairros, por questão econômica de preço de terreno, para que você possa adequar, né, a compra do terreno dentro do que o governo federal coloca para a construção das casas, né? O governo federal ele não faz um valor por cidade,
ele coloca um valor fixo, que é o mesmo, às vezes, para Indaiatuba, para Salto, para Itu, ou para um outro estado, e o construtor tem que adequar aquele valor que ele vai receber da Caixa Econômica Federal para a compra do terreno e para a construção da obra. E aí vem as parcerias com a prefeitura, né? Nós tivemos alguns fatos no passado, não vou dizer se foi erro ou foi acerto, mas a constatação, né? Quando se fez o Jardim Brasil, né, longe de tudo, até hoje o bairro sofre com a questão de acesso a serviço. O Aldrovande, que agora está se inserindo dentro da cidade, né, com os novos bairros, os novos loteamentos, né? Mas a cidade, o que a gente aprendeu no passado, com esses bairros distantes, esses dias, meu pai mora em Sorocaba, eu fui para lá, ali pela estrada de Porto Feliz, e eu estava vendo ali, não sei quem conhece Sorocaba, a estrada de Porto Feliz para Sorocaba, fizeram um grande conjunto habitacional, antes até do Rio Sorocaba, uma região que chama São Bento, não tem nada a ver com o time de futebol. E até meu filho comentando, né? Colocaram milhares de pessoas ali na beira da estrada, não tem terreno comercial, então você passa na beira da estrada, parece ser um acampamento de sem terra, né? As pessoas montando o comércio na beira da pista. Então, isso a gente não tem aqui em Indaiatuba, né? Em Indaiatuba, nós temos aí um anel viário pronto, projetado, em que a gente só ocupou 40% desse anel viário. Então, muito dessa expansão imobiliária que vai acontecer nos próximos anos já está adequada a esse planejamento desse anel viário que, devagarinho, as avenidas vão saindo, né? Os loteamentos vão saindo. Eu acredito nesse plano diretor, acredito no planejamento que a cidade vem fazendo ao longo dos anos, né? Os bairros vão criando vida. Campo Bonito foi uma experiência inovadora, nova na cidade. Quando se fez o Campo Bonito, já fez tudo, né, Pepo? Já fez com avenida, creche, escola, né? Está sendo a escola estadual, grandes avenidas, né? E o que a gente observou, né? Saiu o Smart City, saiu ali os loteamentos ali embaixo, sinal de parceria BenTV, está saindo a nova avenida ali por trás, que vai ligar ali com o Jardim dos Impérios, atrás do Jardim dos Impérios vai sair novos loteamentos, né? Então, acredito nessa expansão, né? A dificuldade talvez o que eu vejo, né, Ricardo, é você adequar o crescimento da cidade com o custo crescente do terreno no município, com terrenos que sejam, ou moradias que sejam de acesso à população de baixa renda. Acho que talvez esse seja o grande desafio de Indaiatuba ao longo dos anos, né? A cidade, a gente imaginava que nesse período de pandemia os terrenos fossem baratear, né? A gente tinha um estoque grande de terreno para vender na cidade, né? O pessoal que lida na parte imobiliária da cidade ficou muito preocupado com a pandemia, achando que o preço ia cair mais e não ia vender, né? E, para surpresa da gente, nós tivemos uma invasão, um bom sentido, de pessoas de fora, né? E quem acompanha aí a cidade vê que faltou casa para alugar, para vender, terreno. Então, isso fez com que o mercado imobiliário ficasse muito aquecido e os preços aumentassem, né? Eu acho que talvez a grande questão, e talvez esse eixo de desenvolvimento do plano diretor, colocando, às vezes, numa direção os lotes de tamanho maior, né? Seja talvez para que a gente possa ainda ter algumas regiões da cidade em que a gente possa, em parceria com a prefeitura, fazer loteamento popular ou casa popular e que a gente consiga trazer moradia de baixo custo para a população, né? Isso é uma preocupação que a gente tem também, né? Não é só fazer plano diretor, mas quem tem dinheiro vai comprar o terreno de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Mas a grande preocupação é a gente garantir, né, que essa ocupação do solo também seja realizada por pessoas de baixa renda, né, Pepo? Você tem um projeto grande ali na habitação nesse sentido, e com essa lei que a gente tem de taxar os empreendimentos, e isso também reverte para um fundo municipal de habitação, para que a gente possa comprar terreno e subsidiar isso para baixa renda, né? Então, eu vejo... É lógico que o plano diretor é sempre traumático, né? Quando a gente mexe com interesse econômico, proprietário de terra, né? A gente não tem terra, né? A gente também não tem fazenda, a gente está muito tranquilo
Mas os bicudos aí, né, que tem grandes terras, imagina isso há 80 anos atrás, né? Quem que imaginar que ia ficar desse jeito, né? Então, eu vou votar a favor do projeto, peço o voto favorável ao projeto. É um projeto que vem sendo discutido, vem sendo maturado, né, dentro da prefeitura, dentro dos gestores que por lá passaram, né, não só o atual prefeito Gaspar, mas Zé Onério, o Reinaldo, né, o Zé Carlos, o Flávio, todos que passaram, a gente viu as suas dificuldades, tanto é que perto de casa ali, onde está saindo o Roldão, foi o nosso primeiro distrito industrial, né? A última fábrica ali foi a Ilma, né, que saiu, ainda tem a FSN, ainda que sobrevive. O senhor Marcos, ele tem 92 anos, ele dá expediente todo dia na empresa, né? É uma das poucas ali que sobraram. Mas imagine discutir o plano diretor naquela época de colocar um distrito industrial onde hoje é ali o Roldão, né, o Mil Coisas ali. Então a cidade muda, né? Então, talvez a gente não acerte, talvez tenha que rever algumas coisas, mas o que está ficando bem definido é onde é a área industrial, né? Onde é uma área mais popular, se a gente pode falar isso, como é que um terreno hoje na Morada do Sol custa R$180 mil, né? Daí para mais, né? Então esse termo popular ele precisa ser revisto, né? Mas, de certa maneira, a cidade está procurando preservar essa vocação de uma área talvez mais popular, de uma área que não seja tão popular, e nas áreas populares essa questão da infraestrutura hoje está muito forte, principalmente na Morada do Sol, temos de escola, comércio, né? Então a gente imagina que talvez a gente esteja errando pouco, não vou dizer acertando, né? Traçando esse projeto de crescimento, privilegiando alguns polos de crescimento para algumas regiões, e talvez ali o nosso distrito industrial, né, onde tem ali o Campo Bonito, ali por trás a gente já sai ali quase em Cardeal, né? Então, realmente tem a longo prazo, mas nesse plano diretor também a gente tem um cinturão verde, né, que protege a cidade e tenta evitar um pouquinho a conurbação. Mas a conurbação com Salto já está acontecendo, né? A cidade de Salto já está na divisa aqui, né? Elias Fausto ali também não vai demorar muito, isso é uma realidade que talvez daqui a 15, 20, 30 anos aconteça. E só não corroborou com Campinas porque a gente tem um aeroporto, né? O aeroporto acabou sendo uma barreira física entre Indaiatuba e Campinas, acabou meio que separando, protegendo Indaiatuba do crescimento desordenado de Campinas, né? Então, eu peço o voto favorável ao projeto, né? É lógico que esse projeto pode ser aprimorado, vai ser aprimorado ao longo dos anos, né? Mas a gente entende que agora, no momento, dentro da discussão técnica que foi feita ali para a prefeitura, talvez seja o que a gente vai menos errar, não digo que a gente vai mais acertar, tá bom? Obrigado a todos. Projeto continua em discussão, com a palavra o vereador Arthur Espíndola. Obrigado mais uma vez pela palavra, agradeço também as palavras do Dr. Chaparini e do presidente Pepe. E eu gosto sempre de reforçar, nesse tipo de situação, onde existem duas visões diferentes, dois pontos de vista diferentes, de que a gestão pública é assim. Nosso grupo político pensa de uma maneira, vem trabalhando há todos esses anos na cidade, e a oposição pensa de outro, gerenciaria de outro, propôs uma outra maneira, que a população acabou escolhendo por nós. Mas são formas diferentes de se fazer uma gestão, e, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito. Então, começo respeitando o que foi falado pelo Ricardo. Nós estamos, inclusive vou ser breve, porque nós temos duas leis, né? Essa é a discussão da primeira, que é o plano diretor, a gente ainda tem a votação do uso e ocupação do solo. Mas, plano diretor, seguindo o Estatuto das Cidades, revisto, como o Ricardo também colocou, a cada 10 anos, ou seja, uma importância maiúscula para a gestão de um município, que tem que ser baseado em sustentabilidade e tem que ter, acima de tudo, muita responsabilidade, pela importância que temos nesses dois projetos.
E eu vou confessar, senhor presidente, o senhor também acompanhou isso, que eu me sinto num déjà vu. Né, Rubinho? Em 2013, quando a gente votava o Campo Bonito, não, a gente não, porque eu não era vereador, eu era assessor. Mas quando votava-se o Campo Bonito, era exatamente assim, a mesma discussão. Não, porque o Campo Bonito está segregando a população, porque o Campo Bonito é muito longe da cidade, porque lá a gente não vai ter estrutura para acompanhar as pessoas, porque o empreendimento estão jogando as pessoas, o vetor de desenvolvimento não é para lá. Campo Bonito, hoje nós temos, acho que 20 mil famílias, presidente, se eu estiver errado, hoje, mais de 20 mil famílias. 20 mil moradores, Arthur. 20 mil moradores, perfeito, que são moradores daquele bairro. Hoje nós temos creche municipal, hoje nós temos EMEB, escola municipal, hoje nós temos um complexo esportivo no Campo Bonito, hoje nós temos uma escola estadual conseguida pelo nosso deputado estadual Rogério Nogueira, hoje nós temos várias linhas de transporte ao Campo Bonito, e hoje nós temos uma malha viária, que inclui ali Bom Sucesso, esses bairros novos que estão saindo, que, como o Pepe bem colocou, tem que oferecer contrapartidas ao município, e estão auxiliando a malha viária daquela região. Então, como é que a gente pode falar que a cidade não está desenvolvendo por esse lado? Há 10 anos atrás, a gente teve a mesma discussão em relação ao Campo Bonito. E o que aconteceu? A cidade cresceu para aquele lado. Como bem colocou aqui o doutor Chaparini, quem imaginar que a Fazenda Bicuda ia virar o que virou? Olha só o que nós temos hoje na região norte na cidade, o como está sendo ocupada a região norte na cidade, os planos viários e a questão sustentável da região norte da cidade. Foi colocado aqui em relação à estrutura e o eixo de desenvolvimento. E vou falar, é uma grande preocupação que todos nós temos em relação à conurbação, né? Para quem não sabe, o termo conurbação significa quando dois vizinhos eles se juntam de uma forma que a gente não consegue fazer separação de onde é um lugar, onde não é. Santa Bárbara e Americana tem esse problema, a maior parte da Grande São Paulo também tem esse problema. Mas, no nosso projeto, e aliás, faz um tempo, nós temos a previsão de um cinturão verde. Nós temos a previsão de todo o perímetro de Indaiatuba ser ocupado por árvores, por mata, fauna e flora, para que a gente não sofra conurbação. Isso está previsto no nosso plano diretor, que nós estamos votando agora. Então, corremos esse risco só se os outros municípios não fizerem a gestão da sua própria cidade. Aqui, não. Uma conurbação partindo de Indaiatuba, não tem como. Nosso zoneamento tem um cinturão verde. Não vai juntar com ele asfalto, viu, gente? Estamos tentando pegar cardeal, né? Vocês lembram do meme, mas, por enquanto, está só na brincadeira. E, acima de tudo, gente, existem alguns serviços essenciais que foi colocado aqui em relação à estrutura, e a gente precisa ter um pouquinho de noção de que você ficar se utilizando da estrutura que já existe, sabe o que vai acontecer? Você vai sufocar essa estrutura. Você vai matar a estrutura. Se a gente ficar só fazendo loteamento perto de onde tem escola, uma hora essa escola não vai ter mais capacidade de receber alunos. O que a gente vai ter que fazer? Uma nova escola. É assim que se faz. É assim que a gente propõe, desde 2013, na época do Campo Bonito, é assim que a gente põe melhorias. Nós não podemos ter medo de ousar, medo do novo. O que a gente tem que ter é responsabilidade. E verificando os mapas que estão distribuídos, mais uma vez estamos falando ainda do plano diretor, não do uso e ocupação do solo, além do vetor que está sendo crescido para lá, já estão previstas áreas institucionais para cobrir essa estrutura. A gente já está pensando, sim, daqui a 6, 7, 8, 9, 10 anos, que é a vigência desse plano diretor. E também, só para encerrar, senhor presidente, porque, como eu disse, ainda tem bastante discussão, tem essa votação, tem a próxima, falando sobre as EIs que o Ricardo colocou, mais uma vez, respeito que o Ricardo colocou, formas diferentes de fazer gestão. ZEIs, zonas de interesse social, é um local onde a gente prevê uma colocação ou a habitação de mais pessoas, né? Como bem o doutor Chaparini colocou, de pessoas com poder aquisitivo menor. Além disso estar previsto, a nossa área de expansão urbana, a nossa ZEIs, que nós utilizamos de parâmetro, foi o Campo Bonito. Vocês sabiam ou não? Campo Bonito também já foi uma área de ZEIs. E olha só o que virou. Acabei de falar, tudo que nós colocamos por lá. Portanto, o fato de ser uma área próxima ao Campo Bonito
nos dá ainda mais amplitude para que essa estrutura chegue até essas novas eis. E a gente não tenha que ter todo o trabalho que a gente teve em relação ao Campo Bonito. Não podemos ferrar a estrutura, não podemos lotar as escolas, não podemos acabar com a rede de saneamento básico, mas nós podemos facilitar o trabalho de todos. E já falei que ia encerrar, mas pela última vez, senhor presidente, os loteamentos novos na nossa cidade, pessoas que estão pensando em fazer, como foi o Céu Azul, as contrapartidas são bem claras, bem específicas, objetivas e importantes para Indaiatuba. Ninguém aqui, nesse município, vai fazer loteamento, vai fazer prédio, sem contribuir de forma grande para o nosso município e para a população que vai ser impactada com aquele empreendimento. Isso é a forma como a Prefeitura de Indaiatuba gere os empreendimentos da nossa cidade. E, por isso, eu peço voto favorável a esse plano diretor. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereador doutor Chaparini. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Vereador doutor Tiniel. Favorável. Vereador Ricardo França. Ao plano diretor, favorável. Favorável. Vereador professor Sérgio. Favorável. Vereador Arthur Espíndola. Favorável. Vereador Hélio Ribeiro. Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. Vereador Wilson Unida 12. Senhor presidente, embora com algum questionamento referente à lei, eu vou votar hoje favorável, mas vai dar tempo da gente conversar. Cabe ao vereador fazer a emenda. Com certeza. Tá bom? Obrigado, senhor. Vereadora Silene Cavalini. Favorável. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis. Queria lembrar, quem está assistindo em casa, que a vereadora Ana não participou da sessão hoje, porque ela foi diagnosticada com Covid um pouquinho antes da sessão e ela foi embora para casa, ok? Por isso que ela não está presente. O projeto foi aprovado. Com a palavra a primeira secretária, Silene Cavalini. Projeto de Lei Complementar número 12/2022, Executivo Municipal. Institui a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Indaiatuba, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo e dá outras providências. Primeira votação, 3/5 nominal. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola. Favorável. Vereador Ricardo França. Contrário. Vereador doutor Chaparini. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Ele queria que eu chamasse de novo, vou estar contrário de novo. Vereador doutor Tiniel. Favorável. Vereador professor Sérgio. Favorável. Vereador Wilson Unida 12. Favorável. Vereador Arthur Espíndola. Já votei, presidente, mas Já favorável. votou? Vereador, só vale uma vez, viu? O Ricardo também, só vale uma vez. Vereador Hélio Ribeiro, já votou? Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. Wilson Unida 12. Já votou? Vereadora Silene Cavalini. Favorável. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e um contrário. 10 votos favoráveis. 10 votos. Mania de ter 12, né? 10 votos favoráveis e um contrário. Nenhum vereador inscrito para a palavra livre. Agradeço a presença de todos, imprensa, falada, escrita, ao público presente, todos os homenageados, à secretária Graziela Milani, ao secretário da Engenharia Rubinho, ao secretário de Negócios Jurídicos Boni, ao Renato Sandrini, da Prefeitura, a todos os vereadores. Declaro encerrada a 34ª sessão ordinária de 2022. Lembrando a todos que a próxima sessão ocorre na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, devido ao Jogo do Brasil, com certeza será o primeiro da chave. Até segunda-feira, se Deus quiser.